Se você está procurando por mensagens inspiradoras e reflexões profundas sobre Deus e a vida, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo que visa inspirar, motivar e trazer esperança para a sua vida. O chamado do deserto. No coração do deserto, onde as dunas de areia se estendiam como ondas de um oceano dourado, havia um homem chamado Asri. Ele era um hebreu que vivia entre os egípcios, mas seu coração pertencia ao Deus dos ancestrais. Asri sentia um chamado profundo, uma voz que sussurrava em seu espírito, dizendo: "Levanta-te e vai ao encontro do povo." Ele não sabia o que isso significava, mas sentia que era importante. Asri começou a jornada, deixando para trás a segurança do Egito. Ele se juntou a outros hebreus que também sentiam o chamado, e juntos eles formaram uma caravana que se dirigia ao desconhecido. Havia uma mulher chamada Naomi, uma tecelã habilidosa que criava padrões intricados e contavam histórias de seus ancestrais. Ela era silenciosa, mas seus olhos falavam de uma sabedoria profunda. À medida que viajavam, o deserto se tornava cada vez mais árduo. A areia queimava sob seus pés, e o sol parecia persegui-los. Mas Asri sentia uma presença ao seu lado, uma presença que o guiava e o protegia. Ele começou a notar que Naomi parecia saber coisas que ninguém mais sabia, como se ela tivesse acesso a um conhecimento secreto. A noite das estrelas. Uma noite, enquanto acampavam sob o céu estrelado, Naomi começou a falar em voz baixa. "Vocês sabem que as estrelas não são apenas luzes no céu", disse ela. "Elas são como sementes de histórias, plantadas pelo próprio Deus." Asri olhou para cima, e pela primeira vez, ele viu as estrelas de uma maneira diferente. Ele sentiu que havia um código secreto nas constelações, uma mensagem que apenas alguns podiam decifrar. Naomi continuou a falar, sua voz tecendo uma tapeçaria de mitos e símbolos. Asri sentiu que estava sendo iniciado em um mistério profundo, algo que transcendia a compreensão humana. Ele começou a ver o mundo de uma maneira diferente, como se as coisas comuns estivessem cheias de significados ocultos. Enquanto ouvia Naomi, Asri notou um homem chamado Caleb, um guerreiro forte e silencioso, que parecia estar ouvindo com atenção especial. Caleb tinha uma marca na testa, uma cicatriz que parecia ter sido feita por uma espada. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos falavam de uma dor profunda. O mar de areia. Depois de muitas luas viajando, a caravana chegou ao Mar Vermelho. Asri sentiu um arrepio na espinha ao ver as águas vermelhas que se estendiam até o horizonte. Ele sabia que estavam próximos do destino, mas não sabia o que os esperava. Naomi se aproximou dele e disse: "O mar é como a vida, Asri. Às vezes, parece impossível cruzá-lo, mas Deus sempre encontra um caminho." Caleb se aproximou deles, sua presença imponente como uma montanha. "Eu vou na frente", disse ele. "Eu vou mostrar que é possível." Asri sentiu uma onda de dúvida, mas Naomi o tranquilizou com um toque suave na mão. "Confie", disse ela. Enquanto caminhavam em direção ao mar, Asri sentiu que o deserto estava quieto, como se estivesse esperando por algo. Ele olhou para trás e viu a caravana se estendendo até o horizonte, uma linha de pessoas que confiavam em algo maior do que si mesmas. A voz do silêncio. Quando chegaram à beira do mar, Asri sentiu uma presença forte, como se Deus estivesse ali, observando. Naomi começou a cantar uma canção antiga, uma melodia que parecia vir das próprias areias do deserto. A voz dela era suave, mas poderosa, como se estivesse chamando algo do fundo do mar. Caleb levantou sua vara, e Asri sentiu que o ar estava carregado de expectativa. De repente, o silêncio se tornou quase palpável, como se o próprio Deus estivesse ouvindo. Asri sentiu uma voz dentro dele, uma voz que dizia: "Estenda a vara, Caleb." Caleb estendeu a vara, e o mar começou a se abrir, como se as próprias águas estivessem obedecendo uma ordem divina. O caminho impossível. O mar se abriu, revelando um caminho impossível que serpenteava entre as águas. Asri sentiu um misto de medo e admiração. Ele nunca havia visto algo assim antes. A caravana começou a atravessar o mar, e Asri sentiu que estava caminhando sobre um tapete de estrelas. As águas se erguiam ao lado deles, como se estivessem protegendo-os.
Naomi caminhava ao lado dele, sua presença calma e segura. Deus abre caminhos impossíveis, disse ela. Ele sempre encontra uma maneira de nos levar ao destino. Asri sentiu que estava sendo levado por uma jornada espiritual profunda, uma jornada que o estava mudando por dentro. Enquanto caminhavam, Caleb olhava para trás, sua expressão vigilante. Asri sabia que ele estava protegendo a caravana, garantindo que nada os impedisse de alcançar o outro lado. O novo começo. Quando finalmente alcançaram o outro lado do mar, Asri sentiu um senso de liberdade que nunca havia experimentado antes. O deserto se estendia diante deles, vasto e misterioso, mas Asri sabia que não estavam sozinhos. Deus estava com eles, guiando-os e protegendo-os. Naomi sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas. Nós fizemos isso, disse ela. Nós confiamos em Deus, e Ele nos levou ao outro lado. Caleb se aproximou deles, sua expressão suave pela primeira vez. Nós ainda temos um longo caminho pela frente, disse ele, mas eu sei que vamos chegar lá. Asri sentiu que estava começando uma nova jornada, uma jornada que o levaria a lugares desconhecidos e lhe ensinaria coisas novas sobre si mesmo e sobre Deus. Ele sabia que o mar se abriria novamente, sempre que fosse necessário, porque Deus sempre abre caminhos impossíveis. Se você gostou dessa mensagem e se sentiu inspirado, por favor, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará mais histórias, reflexões e palavras de esperança que apontam para a graça e o amor de Cristo. Obrigado por assistir.